E aos seus bananões desavisados, meu. Dica do Fernandão aqui de ofensa. Pedi aqui pro nosso advogado uma ofensa. Ele falou bananões, o quê? Não sei, desavisados. Não, você falou, eu só tô repetindo. Falei, é verdade. Eu sou o seu louro José, cara. Bom, hoje a gente vai começar essa série que se chama 10 motivos para investir em... E aí, o nome do ativo. Por quê? Porque a gente sempre gosta aqui de ressaltar na Inside que as empresas, elas são organismos vivos, com pessoas trabalhando, com pessoas se degladiando, com pessoas tentando superar a média do mercado. Então a gente só vai falar coisa boa aqui do porquê a gente investe ou investiria nessas empresas. Então, e também porque a gente é muito bonzinho. E também, fale por você. Então, é isso, se chamará 10 Reasons Why, vai ser o nome do... vai ser o nome desse quadro. 10 motivos para investir em... vamos começar com Trisul. Trisul tem Snowflake do Fernandão lá falando sobre Trisul na Inside. Essa daqui é a Inside que vocês estão vendo, e na Inside a gente tem o app também, mas eu sempre mostro a plataforma web. Então, sempre que você tiver dúvida sobre alguma empresa, você vem aqui, digita o código dela ou o nome dela. Então, se você digitar Tris, já vai aparecer tudo que temos sobre Trisul. Então, temos uma Fast Class deste panacoide, o Fernando, do dia 16/11 de 2020, fez uma Fast Class, que são aulas rápidas, tem análise de resultados, a última é do terceiro trimestre, que é a que a gente vai comentar, tem prévias operacionais, tem a própria análise Snowflake, que é o que o Fernandão vai usar para fazer o vídeo hoje, relatórios de ações, mais prévias. Então é isso, sempre que vocês quiserem saber onde que está a empresa, ao invés de vocês entrarem neste mar assolado de relatórios, que é a Inside, você digita aqui no campo de Search. Bom, vamos lá. O que é a Trisul? A Trisul é uma construtora voltada para o público muita grana. Procede? No caso, Pitch. Por que, cara? Porque você sempre fala que sou eu, mas nunca sou eu. Sim. No caso porque eu sou moleque ostentation. Então, ela foca em fazer lançamentos prediais em bairros muita grana, como, por exemplo, Perdizes, Vila Mariana, esses bairros bem valorizados, principalmente aqui em São Paulo. Então, separamos 10 motivos pelos quais a gente investiria em Trisul. Eu invisto em Trisul. Tu investes também? Eu também. Somos investidores de Trisul, então separamos 10 motivos, vamos intercalando aqui, fazendo o remeleixo intercalante. Vai. Bom, o primeiro motivo pelo qual eu investiria em Trisul é que tudo que ela fez de lançamento totalizou 249 milhões de reais em um trimestre, no caso o terceiro trimestre de 2020, e vendeu 246 milhões de reais. E isso dá uma VSO de 24% no terceiro trimestre. VSO é venda sobre oferta. Então, a empresa pega o que ela vendeu, divide por tudo que ela tinha lá de estoque de imóvel à venda, e nesse caso deu 24% no terceiro trimestre. Isso é bom porque empresa com imóvel em estoque não é legal, né, Fernandão? Com certeza. É bom ela queimar. É bom ela queimar. Justamente porque ela já incorreu no custo de construir, e se o imóvel fica lá? Não adianta. Imóvel, e sem ser vendido, ele não rentabiliza para a construtora. E essa foi a minha imitação de imóvel. Você gostou? Eu gostei, você ficou bem imóvel. Obrigado. Obrigado pelo seu feedback, cara. Segundo motivo para investir em Trisul, vai. O segundo motivo é a diferença entre a margem EBIT da empresa com a média do segmento na margem EBIT, que deu 55,2%. Eita! Que é uma diferença considerável. Eu utilizo como parâmetro nesse indicador 2%. Basicamente, o que é esse indicador? É você pegar a margem EBIT da empresa e diminuir pela média do segmento em margem EBIT. Sim. E aí você chega nesse valor. Eu gosto que a empresa tenha pelo menos 2% a mais do que a média de segmento, e nesse caso ela tem 55% a mais. Tudo bem que é um setor que tem muitas empresas, e acaba que muitas empresas têm muitas empresas com números ruins. Sim. E aí acaba puxando para baixo. O setor de construção tem poucas pepitas ali que se destacam. Sim. E tem umas ali que que já estão na beira da quebradeira. Eita. Não é? Não tem? Tem. Eu sei que tem. Porque eu sou pesquisador. Então, cara, ter uma margem EBIT, que é uma proxy ali do lucro operacional da empresa, né? O lucro operacional, só que você incorpora a depreciação e a amortização. Ter esse diferencial é mais segurança para o investidor. Perfeito. Perfeito.
Obrigado, nem pareceu. Terceiro motivo, vamos lá. O Banco de Terrenos, ou Land Bank, atingiu o maior patamar dos últimos 3 anos. E esse Land Bank tem um potencial de 5 bilhões de reais. Para o tamanho da Trisul, é um bom Land Bank, né? O Land Bank é o banco de terrenos, que é tudo que a empresa tem de terreno que ela pode subir coisas ali em cima e ganhar uma nota preta em cima. Então ela já está se antecipando a esse bom momento do mercado, que é um dos itens aqui. Eu sou péssimo, eu já saio dando spoiler. Vamos para o quarto motivo para se investir em Trisul. O ROIC dela hoje é de 13,7%, que é um excelente ROIC. ROIC, para quem não sabe, é um indicador de rentabilidade que compara o lucro líquido da empresa com o capital investido. Capital investido nada mais é do que o patrimônio líquido mais capital de terceiros, ou seja, dívidas. Então, isso quer dizer que a empresa tem uma rentabilidade sobre o capital investido de 3,7% e o meu parâmetro é de 10%, então é um bom número. Ela teria passado no Snowflake nesse quesito. Perfeito. Então, ROIC, Return on Invested Capital. Bom, então você pega a dívida da empresa, soma com o patrimônio líquido, é o que está no denominador, e em cima está o lucro líquido, está em 13,7%. É um bom ROIC, e este foi o quarto motivo pelo qual você deveria investir em Trisul. O quinto motivo seria que o mercado imobiliário ele está passando por um bom momento. Não sei se caracteriza um boom, mas está num momento legal. Bom momento do ciclo, porque é um mercado cíclico. Sim, e a gente depois vai falar que mesmo que a Trisul passe por um momento cíclico desfavorável, que toda construtora vai passar, que ela também já está preparada. Mas o fato é que está num bom momento do ciclo, e em bons momentos do ciclo, o que a gente faz? Mas surfa o bom momento do ciclo. Então ela está fazendo lançamento... Quem souber surfar. Ela me parece uma boa surfista de imóveis aqui, cara. Então, taxa de juros baixa, porteira do crédito totalmente aberta e coisas mais, economia tentando se recuperar aí do Covid, pode ser um indicador de que as coisas vão melhorar aí no curto, médio prazo para a Trisul. Sexto motivo pelo qual você deveria investir em Trisul. O índice de liquidez corrente dela está em 3,14 vezes. Isso significa que se o passivo circulante continuar igual todos os anos, ela consegue pagar 3 anos de passivo circulante só com o que ela tem de ativo circulante sem mudar nada no ativo, o que é muito bom. É bom. Então, o índice de liquidez corrente é basicamente ativo circulante sobre passivo circulante. No caso de Trisul, é 3,14 vezes maior. E aqui entende-se por liquidez corrente o que vai acontecer no próximo ano. Perfeito. Perfeito? Então, simbora. Bom, sétimo motivo pelo qual você deveria investir em Trisul é a sua margem líquida, que está em 18,9%, o que é uma margem líquida bem interessante para o setor de construção. E se você vê em perspectiva histórica, ela sempre oscila em torno desses 18, 17, 18, 20%. Então, não é aquelas construtoras que dão um susto nos acionistas, né? Então, historicamente, ela só perde para EZTEC, que é outra boa empresa do setor também, que eu também invisto. Você investe em EZTEC também? Sim. Então, assim, empresas do setor de construção que atuam com esse mercado mais seleto de pessoas AAA, como diria o Arthurito, essas empresas, elas normalmente conseguem ter margens mais confortáveis, porque elas conseguem dar uma espetada um pouco maior ali no cliente, né? Aqui não estamos falando de clientes do tipo Minha Casa Minha Vida, estamos falando de clientes que exigem da High Society, que o Fernandão frequenta. Então, margem líquida de 18,9% é bem maior do que a média do setor. Então, margem líquida é bom, porque é mais dinheiro no bolso que sobra de acordo com o faturamento. Oitavo motivo para se investir em Trisul. CAGR do EBITDA em 5 anos é de 35,3%. Isso é um baita crescimento, até porque, lembrando, o CAGR ele é um crescimento anual. Sim. Então significa que anualmente, isso de forma composta, ela cresceu 35,3% do seu EBITDA. Sim. E é importante falar que é o EBITDA, porque a empresa também cresce o seu lucro. Só que o lucro ele é mais suscetível à volatilidade, né? O EBITDA ele é mais operacional. Sim. Então a gente analisar um crescimento nos últimos 5 anos acima de 30%, como é o da Trisul, é um número excelente. E não é que cresceu 35% em 5 anos. Não, é comparação a cada ano. Ano contra ano imediatamente anterior. Pega esse gap de ano contra ano, faz a mediuca e chega no CAGR, que é o Compound Annual Growth Rate. Exatamente. Nono motivo para se investir em Trisul, que a dívida líquida sobre EBITDA dela está negativa. E como o EBITDA está positivo... Só pode significar
que dívida líquida negativa, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívida bruta. Então, se ela quisesse saldar todas as dívidas que ela tem agora, ela saldaria com apenas 1 ano de lucro operacional. Não, calma aí. Não precisa. Ela não precisa. Ela não precisa ter lucro. Puta, como é que eu vou explicar então? Sem lucro nenhum. Foda-se. Só com caixa que ela tem, ela consegue pagar a dívida. Então, só com caixa que ela tem, ela conseguiria pagar a dívida, mas esse montante que sobra no bolso dela é exatamente o lucro operacional dela. Perfeito. 1 ano de lucro operacional. E a média do segmento é positiva em 2,2 vezes, ou 2,2 vezes. 2,2 vezes. 2,2 vezes. Então, o segmento, ele é mais endividado, muito mais endividado do que Trisul. E como a gente comentou anteriormente, empresas do setor de construção que tendem a ir à bancarrota, tendem a decretar flatulência, tendem a decretar falência, são empresas que acabam se endividando demais na fase boa do ciclo. Aí, a hora que vem a fase ruim, ela tem um estoque de imóvel gigantesco, tem que pagar dívida, aí começa a entrar numa espiral de cagadas, e nos parece que Trisul não está entrando nessa espiral de cagadas, que acaba sendo o calcanhar de Aquiles da maior parte das corretoras que vão pro beleléu. E por último, vamos falar de PEG Ratio, com vocês, Fernando Henrique Magnus. Exatamente. O último motivo é que o PEG Ratio da empresa, nos últimos 5 anos, é de 0,31. O que é PEG Ratio? O PEG Ratio é o PL, aquele índice que todo mundo conhece, o preço sobre o lucro, dividido pelo crescimento. E aqui a gente utilizou o crescimento em 5 anos do lucro líquido, obviamente. E, comparando isso, a empresa tem um PEG Ratio de 0,31, que é muito positivo. Significa que a empresa está muito barata, porque está abaixo de 0,5. Até 1, esse indicador significa que a empresa está barata. Então, abaixo de 0,5 significa que ela está muito barata. Então, aqui estamos falando em termos de momentum, do próprio PL da própria empresa. Você não está comparando com nenhuma outra empresa. Isso, é a empresa contra o crescimento passado dela. Isso, obviamente, considerando que a empresa mantenha o mesmo ritmo de crescimento nos próximos 5 anos, então ela estaria muito barata. Bom, gostou, cara? É Adorei. legal essa série, né? Muito Porque nós fala o que importa e também explica o porquê que nós investiríamos ou investimos nessa empresa. Fechou? Então deixa o like, sigam o Fernandão também do canal Já Investiu Hoje. Tá indo bem o canal, hein, Fernandão? Tá indo ótimo. Caramba, Feliz. quantos inscritos você já tá? Quase 15 mil. Olha que safado. Da hora. Sigam o Fernandão também no Instagram. Quando bater 15.430. Ah, tem foto de mamilo desavisado quando eu bater. Só que é no Instagram. 15.347 inscritos, vazaria uma foto. Só que ninguém saberá, porque só eu consigo ver esse número. Tá, quando bater 15,4, então com certeza já tá superior a 15.347. Então é isso, sigam o Fernandão em todas as redes sociais dele. Se despeça aí, fala aí, um beijo em vossos corações e bora ganhar uns din. Um beijo em vossos corações e bora ganhar uns din. Ai, que coisa linda, valeu, cara.